Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Ornel, sou psicólogo e hoje eu quero discutir um assunto muito relevante que atravessa as nossas demandas de saúde mental, os nossos relacionamentos pessoais, o desenvolvimento no trabalho, a nossa resiliência, a nossa tolerância à frustração e, em último grau, a nossa felicidade, que é a autossabotagem. Esse foi o tema do artigo que nós lançamos a semana passada aqui no Previne Saúde Mental. E por ser um assunto que gerou uma repercussão bastante interessante e que é também um tema bastante presente nas demandas clínicas de pacientes que se encontram em psicoterapia, então nós nos motivamos a gravar esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre essa temática que é tão relevante. Antes de tudo, é importante que nós possamos entender que todos nós nos autossabotamos em alguns momentos da nossa vida. Isso é esperado, isso é normal, e isso não chega a ser exatamente um problema se acontece em momentos isolados, sem interferir no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento da carreira e na concretização dos nossos objetivos. Em diversos momentos da vida, nós nos perguntamos, por que eu não consigo mudar esse script comportamental? Por que eu continuo me comportando dessa forma, mesmo sabendo que ela não é a mais adequada para eu conseguir evitar conflitos, para eu conseguir alcançar os meus objetivos? Todos nós nos perguntamos em determinados momentos da vida por que é tão difícil mudar comportamentos. Todos nós nos perguntamos em diversos momentos o porquê é tão difícil colocar novas formas de agir, de pensar e de se comportar em prática. Quando isso se torna uma problemática crônica, nós precisamos começar a pensar num processo de autossabotagem. O grande problema da autossabotagem é que a pessoa que se autossabota geralmente não se percebe enquanto seu maior inimigo. Normalmente ela atribui a culpa a outras pessoas, a outros fatores, a outros processos que não a si própria. Também é importante destacar que a autossabotagem ela não é um desvio de caráter, ela não é um problema de personalidade, não é um transtorno mental, embora possa trazer elementos que facilitem o desenvolvimento de transtornos mentais, já que a pessoa tende a entrar em um ciclo de autossabotagem que afeta a autoconfiança, que afeta a motivação, que afeta a organização cotidiana e o senso de autoeficácia dessas pessoas. Se nós trouxéssemos a autossabotagem para conceitos mais concretos, o que seria o processo de autossabotagem? É aquele processo em que eu ajo inconscientemente, boicotando os meus objetivos maiores, ou seja, agindo na contramão daquilo que seria o esperado ou do que seria planejado. É o famoso, eu sei que eu deveria agir de uma forma diferente, isso me faria muito bem, mas eu não consigo. Algumas coisas que são extremamente simples do ponto de vista racional, mas que a implementação prática pode ser bastante complexa. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu sei que adotar uma rotina de exercício físico e uma dieta adequada vai fazer muito bem para a minha saúde. É simples, a receita é muito simples, mas a implementação prática disso envolve outros elementos e pode ser bastante densa do ponto de vista emocional, do ponto de vista da frustração que essa não efetivação acarreta. Não que todas as pessoas que não consigam implementar rotina de exercício ou alimentação saudável, sejam autossabotadores, mas é interessante a gente conseguir pensar diante dessa perspectiva em outros momentos da vida da gente, em outros contextos, em outras situações, em que a gente repete esses scripts comportamentais. A autossabotagem ela tem geralmente origem em mecanismos de aprendizado muito primórdios, desenvolvidos entre a infância e a adolescência, muito relacionado ao cuidado dos pais com a gente, muito relacionado aos traumas que a gente sofreu na infância e na adolescência. E eu não estou falando de um trauma sexual, de ser submetido a um abuso, enfim, mas de traumas que muitas vezes não são acessíveis ao nível da consciência, mas que nos obrigaram a gerar estratégias para conseguir evitar os perigos psicológicos, os perigos físicos e assim manter a nossa integridade. Quando a gente pensa em adoção de comportamentos, é muito importante que a gente entenda que os comportamentos que a gente tem hoje, por mais bizarros que eles possam parecer,
eles tiveram alguma função no passado. Por exemplo, aquela criança que toda vez que ia brincar no playground, ouviu uma advertência do pai: cuidado, tu vai se machucar, cuidado, tu pode cair, cuidado, tu vai quebrar teu braço. Ela pode ter desenvolvido um script comportamental, uma estratégia para se manter segura, de não se expor a situações de perigo, ou que ela considera que sejam de perigo. Percebam que lá atrás isso pode ter funcionado muito bem, mas a gente transpondo isso para a vida adulta, pode gerar uma série de problemas, por exemplo, na progressão na carreira. A questão é que a autossabotagem, ela acaba minando a nossa autoconfiança, acaba elevando os níveis de tristeza, de ansiedade, acaba mexendo com a motivação da gente, e gradativamente, à medida em que a pessoa não consegue chegar aos seus objetivos, e novamente, nós não estamos falando que ela não consegue atingir os objetivos em função de limitações cognitivas, em decorrência de limitações de inteligência, ou de não ter os instrumentos necessários para que ela consiga colocar esse plano em prática. A autossabotagem, ela surge sempre quando não existem explicações racionais. Quando, apesar de ter os elementos necessários para chegar no objetivo, a pessoa simplesmente não consegue. Percebam que, no caso da autossabotagem, as pessoas desenvolvem scripts altamente procrastinadores, culpabilizando muito as outras pessoas, os processos, outros elementos que a isentam da culpa. Em último grau, a autossabotagem, ela permite a pessoa se isentar de entrar em contato com aquilo que é tão amedrontador para ela, novamente, em nível inconsciente. Ou seja, a partir do momento que ela nem tenta, que ela nem coloca em prática uma série de comportamentos que seriam esperados para ela atingir esse objetivo maior, ela se isenta de chegar lá no final e dizer: eu fracassei. E isso é importante para a sobrevivência psíquica, ou seja, ao perder, ela está ganhando a garantia de que ela não vai se frustrar lá na frente, apesar de gerar uma série de frustrações gradativas que também são extremamente prejudiciais para a vivência psicológica. Um elemento interessante, como eu falei anteriormente, o autossabotador, ele normalmente não se vê dessa forma, né? Troquei a palavra aqui, ia falar procrastinador, porque a procrastinação, ela é um elemento muito frequente na autossabotagem. Então, o primeiro elemento para a gente conseguir quebrar esse ciclo é justamente conseguir se dar conta que ele está existindo, né? E isso pode ser muito duro e muito denso a nível psicológico, porque a pessoa passa a se dar conta que o culpado é ele mesmo, que as justificativas, na verdade, nada mais são do que artifícios para me proteger daquele medo, para me proteger de entrar em contato com aquela situação que eu temo e que poderia me gerar frustração. Isso é bastante interessante e é um primeiro passo importante para que a pessoa consiga se empoderar e desenvolver estratégias para que ela consiga ser mais assertiva, para que ela consiga ser mais, para que ela consiga chegar nos objetivos dela. Geralmente, a autossabotagem, ela se estende a diversas áreas da vida, mas algumas áreas são as mais afetadas, normalmente relacionamento e desenvolvimento de carreira. Então, nós costumamos dizer que esse primeiro momento do incômodo psicológico, da crise, ele é muito importante para que a pessoa consiga se dar conta que alguma coisa precisa ser feita. Se tudo estivesse muito bem, nós não buscaríamos formas de mudar a realidade. Se tudo estivesse muito bem, nós não buscaríamos formas de progredir. A progressão, ela surge do incômodo, ela surge da crise, tanto a progressão material, física, quanto a progressão psicológica. Então, o processo terapêutico, ele é bastante importante para ajudar a pessoa a reconhecer, a entender os elementos emocionais, os elementos mais densos, as crenças por trás desse processo de autossabotagem e, a partir disso, gradativamente implementar, após a compreensão, formas mais adultas, formas mais assertivas de lidar com a sua vida, com a sua autossabotagem. A autossabotagem,
em si só não é um problema. Ela passa a ser um problema quando ela é crônica e quando ela passa a interferir na vida da pessoa. Mas muitas vezes, o primeiro passo é a pessoa conseguir se dar conta que isso está acontecendo. Espero que o nosso papo de hoje tenha sido interessante. Eu vou deixar aqui uma dica de livro e se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre isso, vocês podem acessar o Previne Saúde Mental. O endereço está passando aqui embaixo agora. Uma boa semana para todos vocês.